Jeito masculino mais jeito feminino é igual a todos ganham, né? Cada um tem um jeito, né, sem estereótipos, porque os estereótipos são limitantes. Cada um tem o seu jeito de ser por condições biológicas, por condições culturais e por escolhas pessoais. São os três elementos que compõem a personalidade dos indivíduos, seja ele homem ou mulher. É ótimo que haja diferenças, é importante, é fundamental. Isso permite que um complete o outro em vários campos. Mas, além das óbvias características biológicas, nem sempre é possível afirmar que isso ou aquilo é comportamento natural de um ou de outro sexo, né? Em muitos aspectos entra em cena a influência da cultura, da educação, da pressão social. Eu tive uma discussão hoje, nessa sexta-feira. Hoje não, né? Porque já passou da madrugada já. Umas postagens últimas minhas aí vieram me dizer que era uma postagem machista, heteronormativa, patriarcal. Falei, não, velho. A pessoa primeiro pediu, Posso te dar uma opinião sobre esse último vídeo? Eu falei, pode. Ela foi e deu a opinião dela. Se eu deixar ela dar a opinião dela, ela deveria ouvir a minha opinião, ela não quis ouvir. Ela tem já os preconceitos dela fundamentados numa concepção que eu hoje, não vou dizer que menosprezo, mesmo menosprezando, porque eu não tenho respeito nenhum mais, cara. Eu não tenho respeito algum pela esquerda, assim como não tenho pela direita. Porque são dois espectros ideológicos que não estão preocupados com a verdade das coisas. Estão preocupados em sim, cada qual encontrarem os seus inimigos no maniqueísmo pueril, num fundamentalismo muito similar ao religioso para perseguir quem pensa diferente. Eu penso diferente e apresentei as minhas fundamentações para a forma como eu penso, e para ela eu continuo sendo machista. Eu a agredi, a ofendi com um post. Eu falei, ah não, velho, eu não dou conta disso. Eu não dou conta da esquerda, eu não dou conta da direita. Eu acho que eu estou no mundo errado. Eu acho, não tenho quase certeza. Porque os dois lados querendo que eu me filie a qualquer um dos dois, mas não vou. Não vou. Porque eu só vejo de um e de outro lado um bando de retardado. Um bando de retardado. Chato pra caralho. Assim como outrora a gente reclamava dos testemunhos de Jeová que ficava batendo na nossa casa domingo de manhã para trazer a palavra, é essa galera hoje querendo te converter. Virou uma religião. E olha que eu dou aula de ensino religioso. E odeio esse aspecto de fundamentalismo religioso. E considero isso de uma ignorância total e completa. Ela veio querer me catequizar na esquerda. Eu só tenho mais de 5.000 livros aqui em casa. Só isso. Uma boa parte deles, talvez a maioria, é de esquerda, porque quando eu me atinei para a leitura, eu era de esquerda. Apesar de quando eu me converti, fui para o seminário, que começou toda essa história, eu era de direita e tinha muito livro de direita. Mas depois eu fiquei muito mais tempo na esquerda. Eu fiquei até 2013, 2014 na esquerda. Até que as eleições da Dilma contra o Aécio, votei na Dilma. Dali em diante, acabou. Eu me decepcionei de uma tal forma com a esquerda. Muito pior o tombo, porque já eram quase 12 anos me considerando um sujeito de esquerda. Enquanto eu fiquei 2 anos me considerando sujeito de direita, porque eu virei um conservador logo no início da minha conversão para a Igreja Católica, no movimento chamado Renovação Carismática, que é um movimento conservador, fundamentalista e completamente ignorante de ciência.
Depois que eu comecei a estudar ciência, eu falei, cara, não tem como acreditar nas merda dessa. Isso é um monte de merda que esse povo acredita. Um monte de idiotice. Isso é coisa pra jovem, né? Jovem eu faço concessão, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe de porra nenhuma mesmo. E acha que sabe de tudo. Não que hoje eu saiba de tudo, porque eu também não sei de bosta nenhuma hoje ainda. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu não sei de merda nenhuma. Mas eu já sei de algumas coisas, já sei de aquilo que eu não quero seguir. Eu não quero virar um fanático de direita nem de esquerda. Há elementos da direita que eu concordo, há elementos da esquerda que eu concordo, e não quero fechar com nenhuma das duas, porque as duas são chatas pra caralho e estão transformando o mundo num lugar chato pra caralho de viver, velho. Insuportável. Você tem que andar na faixa com qualquer uma das duas, você pisou fora, né? E que todo mundo que anda na linha, o trem pega, como diz o ditado. O trem pega, você vai se fuder mais cedo ou mais tarde. Pode esperar. Pode esperar. Eu paguei pedágio para a esquerda e me fudi, fui cancelado. E tenho sofrido por 3 anos já consecutivos cancelamentos, calúnia, difamação, injúria. Sempre ameaça, fala, velho, vou processar se vocês continuarem falando essas merdas aí. E aí eles vão e tiram. Aí no turno vem. Ai, cara, isso é cansativo pra caralho. Então as diferenças permitem que a gente complete um ao outro em vários campos. Mas além das óbvias características biológicas, nem sempre é possível afirmar que isso aqui é um comportamento, né, de um ou de outro sexo. Em muitos aspectos entra em cena a influência da cultura, da educação, da pressão social. Os antropólogos que estudam vários povos descrevem culturas em que o papel social da mulher e do homem não corresponde ao que estamos acostumados a ver. Sim, dependendo da cultura, do lugar, é totalmente diferente. O que a gente entende aqui como coisa de homem ou coisa de mulher, em outros lugares é o inverso, ou nem existem. Há religiões em que a mulher tem uma situação de destaque, ela é a grande líder, ela que tem o protagonismo, né? Isso acontece principalmente em grupos que têm um ritual relacionado mais diretamente com a natureza. As religiões que se relacionam mais próximas da natureza. Como a maternidade é mais visível do que a paternidade, é comum que esses povos considerem a mulher como fonte de vida ligada ao mistério divino da criação. As religiões de origem africana, por exemplo, valorizam as mulheres como grandes intermediárias entre os problemas deste mundo e o mundo do além. Africana e também as indígenas, né? Inclusive eu fiz uma narração. Eu não falei pra ninguém, porque eu tô tentando guardar isso, inclusive por conta de haters, por conta de cancelamento, mas eu em breve aparecerei nas aulas da TV universitária para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. E fiz uma narração de um mito que fala justamente sobre isso. A maioria das mitologias do mundo coloca a culpa, a responsabilidade pelo mal entrar no mundo na mulher. Eva, Pandora. Nessa mitologia que eu narro, a culpa é dos homens, porque os homens são tão curiosos quanto as mulheres, e foi por culpa da curiosidade masculina que o BO se instalou, que a morte, as doenças e todos os males sociais vieram a fazer parte da nossa história, nessa mitologia. Em breve vai sair na televisão, em breve eu vou postar umas fotos aqui, vou postar os vídeos também. Ai, ai, ai. Quando a Bíblia fala da criação do casal humano, percebe-se que, apesar de o texto ter sido escrito numa cultura patriarcal, o ideal proposto era uma relação harmônica. Ao se defrontar com a mulher, o homem diz: esta sim é a osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas depois que subjugá-la, né? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23. É como se ele dissesse: ela é valiosa como eu, tudo o que acontecer com ela é como se acontecesse comigo, ninguém quer nada de mal para os seus ossos e a sua carne. É só depois do pecado que se fala em domínio masculino, né? Teus desejos te impelirão para o teu marido e ele te dominará. Está na Bíblia. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, a Bíblia diz que o que estava nos planos de Deus era uma cooperação igualitária nos primórdios. Inferiorização da mulher acontece porque não se vive como Deus havia sonhado lá nos primórdios.
Estudos bíblicos mais modernos fazem questão de destacar as figuras femininas. Conta-se a história, com exceção da Bíblia evangélica, né? Que tiraram o livro que dava, os livros que davam destaque às mulheres, inclusive o Ruth, né? Que é um livro de uma mulher na Bíblia. Porque a cultura evangélica é muito mais fanática, fundamentalista do que a católica. A católica colocou a figura de Maria, por exemplo, uma mulher proeminente. Depois de Jesus, é uma figura religiosa, né? E Jesus é um homem, que já tem um quê de patriarcalismo aí, não há como negar. Inclusive a Igreja Católica não admite o que algumas igrejas evangélicas admitem. Por exemplo, tem igrejas evangélicas que admitem mulheres como pastoras. A Igreja Católica só admite homens como ministros ordenados, diácono, padre, né, e bispo. Né? Diácono, padre, bispo, e aí tem também cônigo, tem monsenhor, tem cardeal e tem o papa, né? Só homens. É o machismo da Igreja Católica. Mas pelo menos ela dá destaque para as mulheres. Incluiu livros de mulheres na Bíblia, né? Conta-se a história de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, que é até mais atuante do que o marido. De Jacó, Eli e Raquel, verifica-se que os conselhos dados para a família envolvem um grande respeito à figura da mãe. No livro de Tobias encontramos o idoso Tobit, né, o pai dele, pensando que ia morrer em breve e dizendo ao filho que partia em viagem: honrarás a tua mãe em todos os seus dias da tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Está no livro de Tobias, capítulo 4, versículos 3 e 5. Não sei se Tobias tem também na igreja, na Bíblia evangélica, né? Porque eles têm 7 livros a menos que os católicos. O cânone cristão foi estabelecido mais ou menos no ano 100. E ali, posteriormente, a comunidade judaica não admitiu alguns dos livros que os cristãos aceitaram no cânone do Antigo Testamento. E aí, quando o Lutero faz a reforma, ele também não admite essas escrituras, porque para ele não são reveladas. Apesar de serem livros que podem colaborar no sentido da sabedoria. E também assim, as igrejas protestantes históricas, elas são mais científicas. Essas pentecostais e neopentecostais são diabólicas. E são as que têm o maior número de fiéis no nosso país, infelizmente. E está crescendo, e que vai se tornar em 2030 provavelmente a maioria. Vai ser um inferno viver no Brasil de 2030 em diante. Será o inferno. Se hoje com a esquerda já é chato pra caralho, porque essa igreja esquerdista, né? Eu ia falar, essa ideologia esquerdista, mas eu falei igreja, né? Porque é uma igreja mesmo, evangélico chato pra caralho. Enche o saco dos outros sem ter fundamentação nenhuma, não estuda bosta nenhuma, não tem fundamentação, não consegue ter uma discussão. Eu não quero discutir porque não tem argumento, não tem fundamentação. Eu citei Foucault, Freud, Marx, citei todos os autores principais da esquerda e ela continuou me chamando de machista. Continuou dizendo que eu estava defendendo a heteronormatividade, como se só a vivência hétero fosse a correta. Pelo amor de Deus, velho, quem aguenta uma merda dessa? Quem suporta um inferno desse? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. O povo na Bíblia considerava a colaboração de uma mulher ativa e virtuosa como um tesouro de grande valor, capaz de produzir muita alegria no convívio familiar. Descontadas as limitações da cultura da época, percebem-se declarações sobre a importância da parceria do casal na conquista da felicidade, né? Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração do seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma, segundo o livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e 11. Desfruta da vida com a mulher que amas durante todos os dias da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Esta é a tua parte na vida, segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Aquele que acha uma mulher acha a felicidade, é um dom recebido do Senhor, Provérbios, capítulo 18, versículo 22.
Embora se fale quase sempre no grupo dos 12 apóstolos, o Evangelho diz que havia mulheres e homens no grupo de Jesus. Confira, né? Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido libertadas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiam com suas posses. 7 na Bíblia é um número simbólico. Dizer que tinham saído 7 demônios de Maria Madalena era o mesmo que dizer que, ao encontrar Jesus, ela se libertou de todo mal. Jesus é samaritano, de Francesco Trevisani, né? Nas primeiras comunidades cristãs havia a participação da família inteira. Paulo, grande divulgador do evangelho, foi muito ajudado pelo casal Áquila e Priscila. Morou com eles algum tempo e os dois lhe expuseram mais profundamente o caminho do Senhor, segundo o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 3 e 26. Mas ainda assim as escrituras não escapam da cultura de seu tempo. Nascida no ambiente patriarcal, é claro que a Bíblia vai ter também muitos textos e leis que mostram a mulher em posição de inferioridade para os nossos critérios de hoje. A Bíblia fala de Deus, mas fala também do ser humano, reflete o que somos, especialmente com o jeito do tempo em que foi escrito. O texto muitas vezes esquece as mulheres e conta o que acontece a partir dos homens, e não foi assim também a história que aprendemos séculos depois na escola? Mesmo os que creem na Bíblia, vêm de Deus, precisam perceber que não adiantaria violentar uma cultura para se comunicar. O pessoal não entender nem aceitar a mensagem. É algo muito importante a fazer quando encontramos na Bíblia qualquer comportamento que não corresponde à igualdade que buscamos atualmente. Em vez de reclamar do texto, aproveitemos o choque para fazer um exame de consciência. Será que hoje já estamos fazendo tudo o que é possível para que a parceria entre homens e mulheres seja o que deve ser? Será? A parceria entre homens e mulheres a parceria mais igualitária entre homens e mulheres está em andamento, mas ainda há muito caminho a percorrer. Pensem como isso é isso aí onde você vive complete, né? O que já foi conquistado pelas mulheres, né? De modo geral, poderíamos citar como conquistas das mulheres a participação da mulher em áreas de trabalho antes reservadas exclusivamente aos homens, né? Incluindo postos de comando e cargos políticos. Partilha maior nas tarefas domésticas, os homens também já estão começando a ajudar nas tarefas domésticas. Leis que preconizam direitos iguais, quebra de alguns estereótipos e preconceitos. O que ainda falta para estabelecer uma relação de equidade, igualdade e de paridade entre homens e mulheres? Com o passo que ainda falta, podemos lembrar a superação da dupla jornada de trabalho. Muitas mulheres empreendem essa dupla jornada, trabalham fora e têm que fazer as atividades de casa. Enquanto o marido que trabalha fora geralmente não ajuda em casa, né? A igualdade de salários, mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens ganham menos que os homens. Oportunidades profissionais, os homens têm muito mais oportunidade do que as mulheres. Alguns cargos ainda são vetados para elas. Defesa da mulher contra as agressões domésticas. São coisas que as mulheres precisam ainda conquistar. Inclusive na pandemia agora aumentou substancialmente a agressão e a violência doméstica, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Nossa, da vista, babies, e até a próxima.